Olá, boa tarde. Começa agora o Espaço do Servidor. As PECs das maldades. Em Brasília, o projeto de emenda constitucional número 12 altera completamente a forma de pagamento dos precatórios ou institucionaliza o calote, como preferem os entendidos no assunto. Aqui no Rio Grande do Sul, a PEC 200 retira conquistas históricas dos servidores, ou conforme as lideranças das categorias, desmonta as carreiras do funcionalismo público gaúcho. Os detalhes você acompanha agora. Fique com a gente. Espaço do Servidor, nosso encontro marcado sempre aqui na Ubra TV às 4 da tarde, todos os sábados, para discutir os assuntos que interessam os servidores e toda a sociedade gaúcha. E nesta semana que passou, teve uma intensa mobilização em Brasília, tentando barrar a promulgação do projeto de emenda constitucional, a PEC 12, que vai alterar por completo as regras para o pagamento dos precatórios. A OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, vai entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade e com apoio de diversas entidades. Nós fomos conversar com quem entende do assunto. Acompanhe a entrevista com o advogado especialista em precatórios, Nelson Lacerda, na reportagem de Tatiana Daniele. Estamos aqui no escritório do Dr. Nelson Lacerda, advogado, tributarista, consultor jurídico do Sintergs, e vamos conversar sobre a PEC 12, projeto de emenda à Constituição, que foi aprovado recentemente no Senado Federal e agora aguarda a promulgação. A PEC 12 foi alvo essa semana de muitos protestos em Brasília. O Dr. Nelson participou desses protestos. Eu gostaria que o senhor detalhasse as principais desvantagens que essa PEC traz, sendo que um dos únicos pontos que poderia ser considerado positivo é que os idosos portadores de doenças graves têm preferência no pagamento. Em compensação, os demais pontos só trazem desvantagens aos precatoristas, né, doutor Nelson? O servidor público continua sendo tratado com total desrespeito, tanto no que se diz as causas dos precatórios, que são os reajustes salariais, quanto aos pagamentos de toda essa dívida que já é bilionária, né? Então, o que tenta se fazer agora é o que chama de PEC do precatório, eternizar o pagamento. Não se paga. Vai pagar simplesmente 10% da correção da dívida. Então, os percentuais que foram ali colocados pagam, no máximo, 10% da correção da dívida. Ou seja, a dívida vai só crescer sem contar com os novos precatórios que vão entrar. Para piorar tudo isso, tem um item ali. Esse percentual vai ser colocado, eles querem leiloar as sentenças, ou seja, vão pegar sentenças judiciais, vão levar a leilão público eletrônico. Leilão eletrônico parece tão transparente, mas não é nada transparente, que atrás tem um ser humano mexendo no sistema e ninguém sabe o que está acontecendo lá atrás. Ou seja, vão tirar a certeza que há no precatório, porque ao abrir o leilão se quebra a ordem cronológica. A ordem cronológica foi colocada na Constituição para acabar com a corrupção no pagamento dos precatórios. A corrupção sempre aconteceu em grande escala até 1988, quando se criou o artigo 100. Quando se bota o leilão não pode ser na ordem cronológica, porque o que era correto era botar a conciliação, que já existe. A conciliação, sim, é legal, que ela é feita um acordo na frente de juízes com o servidor, sem nenhum tipo de armação, porque a política brasileira é de armação, né? E se segue uma ordem cronológica por tempo, por antiguidade. Isso já tem sido feito e isso é legal. Reduz-se o valor a pagar, mas reduz-se com transparência, com honestidade, sem quebrar a ordem. Ao abrir leilão, se rasga as sentenças judiciais, respeitando completamente o judiciário. O judiciário não é mais um poder independente, soberano, como os outros poderes, o que descaracteriza a democracia. Isso é muito importante, que descaracteriza a democracia. E isso não vale só, mas isso é só para os precatórios que já existem. Não, isso vale para todos os brasileiros, para toda a vida, porque vai ficar esculpido na Constituição, na Carta Maior do Brasil, que o Estado brasileiro está autorizado a dever e não pagar. Ele pode dever quanto quiser. Ele só vai pagar de 1,5% a 2% do que ele arrecadar. É como se você ganhasse R$2.000 e pudesse gastar quanto quisesse. Só iriam lhe cobrar 1,5%, 2% do que você ganha. Você podia gastar à vontade, ninguém vai reclamar. Então o resto fica todo mundo esperando para um dia pagar. Só que um dia você nunca vai pagar. Por quê? Porque o valor que eles colocam não paga nem a correção da dívida. Então levar a leilão
é ilegal, é inconstitucional, e já tivemos passeata lá ontem. Então, a OAB está com a ADIM pronta, a ADIM é ação direta de inconstitucionalidade, para entrar no Supremo Tribunal Federal, para que se possa suspender essa PEC, que é uma mutilação da democracia. E não só isso, vai tirar do país toda a credibilidade internacional. Eles não estão vendo que vai acontecer a mesma coisa com alguém que compra e não paga. E isso vai tirar do país o crédito internacional. Muitos desses precatórios já estão em fundos, muitos desses precatórios já estão na justiça. Então, você não pode transformar isso agora num papel podre. Então, o que resta aos precatórios é aguardar que a ADIM consiga barrar a PEC 12. Agora os servidores têm que esperar que a ADIM, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, seja julgada no Supremo e que se consiga eliminar. Porque existem inconstitucionalidades flagrantes nessa PEC, e que foi, inclusive, declarada pela própria Câmara de Deputados. Quando ela passou pela Comissão de Justiça, o próprio Eduardo Cunha, que é o relator, e por unanimidade toda a comissão, julgaram duas inconstitucionalidades. Uma, que não poderia modificar a correção dos precatórios retroativamente. Isso foi retirado. Duas, que não poderiam quebrar a ordem cronológica dos precatórios. Então, essas duas inconstitucionalidades, eles mesmos declararam por unanimidade. Ao julgar o mérito, eles resolveram que poderia haver meia inconstitucionalidade, ou seja, metade do que fosse destinado seria pela ordem cronológica e metade só que ia quebrar a ordem cronológica. Ou seja, não existe meia lei, ou meio morto ou meio vivo. Não tem como. Você declara que é inconstitucional e a metade do que vai ser pago vai ser quebrando a ordem. Quebrar a ordem cronológica é abrir a corrupção, abrir a falta de transparência dentro do pagamento dos precatórios, que é o que se deseja fazer. Muito obrigada, doutor Nelson. Voltamos então ao estúdio com Sandra Bittencourt. Muito bem, obrigada, Tatiana. É sempre uma aula aí, né, com o advogado Nelson Lacerda sobre precatórios. E quem esteve acompanhando também toda essa movimentação em Brasília, César Chagas, presidente do Sintergs, participou, né, César, da reunião do Conselho Federal da OAB, que definiu entrar com essa ADIM para tentar barrar a PEC 12. Essa é a luta aí do Sintergs, também é antiga, e esse projeto, essa emenda, vem arrasar com toda a possibilidade de negociação séria aí com os credores. Nós né? viemos dizendo, Sandra, que esta PEC, que foi um esforço muito grande dos prefeitos e governadores em cima da Câmara dos Deputados para que fosse aprovado, para contemplar os estados e os municípios caloteiros que não pagam as suas dívidas com seus credores, né? E, infelizmente, surtiu efeito. A Câmara votou, agora o Senado também aprovando essa PEC, que ela no nosso ponto de vista, ela é inconstitucional, ela é lesiva aos direitos dos trabalhadores e, felizmente, nesse momento aí, a OAB Nacional vigilante a essa questão e como também instância, também parte interessada, resolve agora assumir essa luta no campo judicial com essa ação de direta inconstitucionalidade, que nós acreditamos que terá uma grande possibilidade de sucesso, porque vejo por parte também do Supremo Tribunal Federal o entendimento que isso aí muda a questão jurídica da matéria e altera a Constituição. Né? E também nós, que representamos também as centrais sindicais do Brasil, estamos nos preparando aí para uma ampla discussão e uma mobilização por parte também das centrais para fazer uma força política agora perante o Congresso, o Senado e o governo, para que o próprio presidente Lula não sancione essa lei. Inclusive, Sandra, Sérgio Arnaud, presidente da FECERGS. Pois é, parece, César, que esta PEC teve uma tramitação assim aceleradíssima. Em 24 horas votaram duas sessões
Exatamente, foi um dos ritos mais rápidos que houve, mas foi justamente por essa pressão que houve. Inclusive nós colocamos nos nossos sites os deputados que se comprometeram com suas bases de não votar e que traíram os seus eleitores votando pela aprovação dessa PEC. Isso é importante, não é uma discussão que está só lá em Brasília, está aqui também, né? Sim, Está na base. Nós estivemos na marcha da PEC dos precatórios, em que entregamos um documento e pegamos lá a posição de vários deputados federais que se comprometeram em votar contra. E, infelizmente, traíram os trabalhadores públicos, aprovando essa PEC nessa votação. Bom, qual é a sensação, tu que estiveste em Brasília e junto lá ao Conselho Federal da OAB? É uma causa jurídica que tem muita chance de ser vencedora? Ou seja, essa PEC atenta contra vários aspectos, inclusive de soberania aí da nossa Constituição, né? Essa PEC, ela fere o próprio judiciário, né? Porque o judiciário tem o compromisso de fazer cumprir a lei e agora vê uma mudança completa na ordem das coisas, e por isso que nós acreditamos que no julgamento jurídico nós poderemos ter um sucesso sim na reversão dessa matéria. Inclusive essa questão atinge fortemente o princípio da segurança jurídica, ou seja, quando foram constituídos esses débitos, e cabe aqui ressaltar o seguinte, que qualquer um de nós, se formos devedores, seremos constrangidos a pagar sem qualquer apelação. Poderemos ter nossos bens penhorados, tudo isso. Agora, o Estado tem o privilégio de constituir precatórios para pagar futuramente. E esses precatórios, que são, em grande parte, dívidas de questões, inclusive, alimentícias ou trabalhistas dos servidores públicos, estão sendo postergados agora para um prazo que, quando for realizado, a maioria desses servidores, desses aposentados e pensionistas já não estará mais vivendo, estarão mortos. Ou seja, eles não estão condenados a não receberem, né, fruto deste calote que agora o governo e os senhores deputados federais e senadores estão consagrando, ou seja, atingindo fortemente o princípio da segurança jurídica. Bom, a gente vai continuar tratando deste assunto e falando da PEC 200 também aqui no Estado, que consome com as conquistas e os direitos dos servidores, e ainda sobre a conquista da carta sindical pelo Sintergs. É só um momento, a gente já volta.